Muito bem, hoje a gente vai falar sobre a linguagem. Como que as pessoas se tornam escravas através da linguagem. Geralmente, nós seres humanos, nós utilizamos a linguagem, obviamente, para poder descrever as nossas experiências. Muitas vezes a gente pode sim descrever a realidade através de uma linguagem não verbal, ou seja, através das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, de como nós utilizamos o nosso corpo. Isso diz muita coisa. Inclusive, existem especialistas que conseguem realmente entender um sentimento, ou se a pessoa está falando mentira ou verdade em um determinado contexto, simplesmente através da maneira que ela se expressa, não verbalmente, apenas o uso do corpo. E a gente entende isso um pouquinho quando estuda programação neurolinguística, na questão da linguagem não verbal. Você vai saber quando alguém está triste, pelo simples fato da pessoa não dizer nada, mas você olha no rosto da pessoa, você olha na expressão da pessoa e consegue perceber. Em certos casos, a gente tem essa capacidade de realmente interpretar o mundo através da maneira como ele se apresenta. As pessoas, como elas se apresentam. No entanto, para que a gente possa aprofundar em algum conceito, ou ideia, ou crença, o que a gente precisa fazer? Será que a gente consegue utilizar a linguagem não verbal? Não, é aqui que entra o trabalho das palavras. E o grande problema é que as pessoas hoje em dia, elas estão tomando as palavras como a realidade concreta. Uma palavra é apenas um símbolo. E quando nós buscamos por esse símbolo, interpretar esse símbolo, dar um significado para ele, nós estamos fazendo justamente essa questão de trabalhar no significado. O que quer dizer uma palavra? O que quer dizer a palavra árvore? Podemos utilizar a palavra árvore para poder descrever a árvore genealógica, por exemplo, que é justamente os nossos antepassados, os nossos ancestrais familiares. Podemos utilizar a palavra árvore no sentido de planta, uma árvore. Você está vendo aqui diversas árvores. Se eu disser somente a palavra árvore, talvez você não consiga compreender. Eu posso descrever o que é uma árvore. Nós temos aqui o símbolo, eu digo para você a palavra árvore, e aí eu descrevo o que é uma árvore. Bom, uma árvore é uma planta, geralmente é verde, tem várias folhas, ela, dependendo do tipo de árvore, talvez pode levar anos para uma árvore crescer. Tem outras árvores que crescem mais facilmente, ela vai gerar todo o processo para a gente poder respirar o oxigênio, ela consegue absorver o gás carbônico e transformar isso em oxigênio, e a gente consegue respirar. Eu agora estou aqui debaixo dessa árvore, com esse ar fresco, então a árvore tem essa função. O que eu fiz aqui? Eu dei um significado da árvore, o que significa a palavra árvore. No entanto, se eu mostrar uma árvore para você, se você ver atrás de mim uma árvore, aqui está fácil de mostrar para você, por quê? Porque eu estou nesse ambiente, então fica fácil. Se eu estivesse em um outro lugar, num lugar fechado, eu teria muito mais trabalho de mostrar uma árvore para você. Eu teria que vir num lugar como este para poder mostrar para você o que é uma árvore. Então o que eu quero dizer é que para realmente encontrar o referente, que no caso que eu estou falando aqui é a árvore, vai dar muito mais trabalho. As pessoas hoje em dia, elas não buscam os referentes. Eu já gravei um vídeo sobre isso, falando sobre isso, mas é bom sempre reforçar sobre esse assunto. Porque quando você entende isso, você, de certo modo, se torna mais inteligente. Você não cai em falsas narrativas. Você sempre vai buscar o referente. Quando alguém começar com um discurso, você vai fazer a seguinte pergunta: do que essa pessoa está falando? Para não ficar aquela conversa vaga. Então a gente precisa sempre buscar o referente. E as pessoas, elas se tornam escravas. Por quê? Porque existem palavras gatilho, ou seja, palavras que despertam certas emoções nas pessoas. E aí, quando a pessoa fica emocionada, tanto positivamente ou negativamente, elas vão deixar a razão de lado, elas vão deixar de raciocinar, elas vão deixar de buscar o referente para poder experimentar aquela sensação, aquela emoção. E aí elas perdem completamente a razão. Elas vão aderir a qualquer coisa. E basta alguém chegar na pessoa e falar alguma coisa que elas não gostam, o que vai acontecer? A pessoa vai ter aquela explosão. E aí
A partir do momento que ela tem essa explosão, sem buscar esse referente, ela vai se tornar uma escrava. Escrava de quê? Escrava da linguagem. E muitas pessoas sabem disso e utilizam as palavras justamente para escravizar as outras. Então, se você não faz esse esforço, de certo modo, intelectual, para poder entender as coisas, como que as coisas funcionam, o que significa as coisas na realidade, o que aquela palavra quer dizer na realidade, se você não busca isso, você vai ser um escravo, você vai ser mais um escravo da linguagem. E de certo modo, os jovens de hoje em dia, eles estão se tornando escravos. Por quê? Porque eles têm preguiça de buscar o referente, eles têm preguiça de estudar. Basta chegar alguém e falar alguma coisa para eles, explicar alguma coisa para eles, que eles vão aderir àquilo e vão tomar aquilo como a realidade. Porém, a realidade, como eu disse, ela é muito mais complexa. Não são ideias abstratas que fazem com que o mundo gire, são pessoas, são agentes. E aí, a gente precisa se esforçar, nos esforçar e muito nesse sentido. Porque senão a gente sim vai ficar escravo, a gente vai se emburrecer. Inclusive eu gravei um vídeo sobre o emburrecimento, né? Você pode conferir aqui no canal se você não assistiu esse vídeo, porque ontem está lá, teve muitos acessos rapidamente. Então a gente precisa sim tomar consciência disso, e a neurolinguística, de certo modo, trabalha nesse sentido. Existem ali diversas técnicas para poder realmente quebrar objeções e principalmente clarificar a linguagem. Então, quando uma pessoa generaliza, por exemplo, nós podemos utilizar o modelo de precisão, que é justamente você dissecar, né, o que a pessoa quer dizer. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim: todos os homens são machistas. O que há de errado nessa frase? Há uma generalização. Todos. Aí você vai perguntar para a pessoa: mas espera aí, você está dizendo que todos os homens são machistas? Você conhece algum homem que não seja machista? De repente pode ser o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu filho. Aí a pessoa que disse essa frase, ela vai parar por um momento e vai refletir. Ela sabe que nem todos os homens são machistas. Alguns podem ser, mas todos não. Então, com esse uso desse modelo de precisão, o padrão de generalização é quebrado. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa sempre questionar nesse sentido para que a gente não se torne escravo da linguagem. Porque uma vez que você se torna escravo da linguagem, você vai se prender a um grupo, principalmente a um grupo, já que principalmente esses grupos de minoria, eles têm um padrão próprio. Não sei se você já percebeu. Eles têm todo um vocabulário, né, próprio, que eles se utilizam para poder conversar entre si. E a partir do momento que você faz parte de algum grupo, você inconscientemente vai adotar o padrão de linguagem daquele grupo. E essa é a primeira forma de você se aprisionar. Agora, quando você se torna uma pessoa madura, uma pessoa independente, uma pessoa que realmente busca se desenvolver intelectualmente, o que vai acontecer? Você vai criar o seu próprio padrão de linguagem. Você vai aprender com os grandes escritores, com as pessoas que sabem articular a linguagem em busca da verdade. Isso é muito importante. Então, fique esperto, não caia em balelas e sempre se questione, sempre pare um pouquinho quando você ouvir alguém dizendo alguma coisa, afirmando alguma coisa. Tente buscar o referente daquilo que a pessoa está dizendo, para que você possa se tornar cada vez mais inteligente. A inteligência, ela vai surgir a partir do momento que a gente acaba percebendo o mundo como ele é. A gente não precisa de intermediários para poder dizer como que ele é. Basta a gente enxergá-lo e usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, porque é muito importante você se inscrever e deixar também o seu comentário sobre o que você acha desse assunto, se isso faz sentido, tudo isso que eu falei. Eu também quero convidar você a fazer parte da área de membros aqui do canal. Por quê? Porque lá você vai ter benefícios que os inscritos comuns não têm. Basta você conferir aqui nos links abaixo. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.